Meu maior ídolo e, de certa forma, também uma das minhas maiores decepções. Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que antes de você vir, quando estava rolando aquela conversa e tal, ele ligou para você. É claro que você quer pegar todas e levar para sua casa, né? Colocar aqui na sala de troféus do Flamengo. Mas tem alguma que o Danilo, que está chegando agora no Flamengo, está voltando para o futebol brasileiro, olha e tem uma vontade a mais, assim, de aquela ali. Por isso que você se emocionou quando você viu ali a foto do gol do Pet? Pô, aquilo é um símbolo da minha infância, assim. Tá? É a coisa que eu mais tentava repetir, era fazer aquele gol, assim. As informações, você pode até confirmar isso, você teve a opção de continuar lá, né? O Napoli queria a sua contratação. Procede isso? O Napoli chegou a conversar com você? Você já esteve no CT do Real Madrid, no CT do Manchester City, CT da Juve, CT do Porto e o Ninho do Urubu. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês uma entrevista do João Guilherme na MengoCast, um novo podcast do Flamengo que estreou na Flamengo TV, e o Danilo foi o primeiro entrevistado. Se está gostando desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para a seleção brasileira, esteve em 2 Copas do Mundo. É um enorme prazer receber aqui Danilo Luiz da Silva. Grande Danilo, obrigado pela participação no primeiro MengoCast aqui na Flamengo TV, Danilo. Primeiro é especial, né? Obrigado pelo convite. Um momento muito especial para você, né, Danilo? Falando até de Bicas, da sua cidade, da sua família. Depois de tanto tempo, você está podendo agora ter um contato mais próximo, né? Bicas respira Flamengo, né? Primeiramente, né? Minha família também respira Flamengo, sempre foi assim, desde criança. Bicas tem a Flabicas, né? Que é a torcida organizada do Flamengo, que vem em todos os jogos com ônibus, caravanas, para poder assistir todos os jogos. E minha família, meus pais, meus irmãos são todos flamenguistas fanáticos desde sempre. E eu absorvi essa cultura. Esse sonho ficou um pouquinho adormecido durante todos esses anos, né? Cheguei a pensar que não se concretizaria em algum momento, mas chegou um momento onde eu tive a oportunidade, onde eu deixei falar mais alto aquilo que vinha do meu coração, e vim realizar esse sonho. Que é a sua emoção quando você chegou aqui e foi apresentado, foi algo muito tocante, assim. Você passou um sentimento realmente muito forte para todo mundo que estava acompanhando ali aquelas imagens. Me colocava em contato com um passado meu que estava um pouco escondido, assim, né? Um passado, um sonho de criança mesmo, realmente, né? Acho que quando a gente se torna adulto e com os compromissos, com os novos desafios, uma nova mentalidade, muita coisa fica adormecida, né? E a gente às vezes acha que aquilo, de certa forma, não existe mais. Mas o primeiro contato, assim, que eu tive quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, já aqui na estrutura e tudo, aquilo parece que foi como relembrou aquilo, tocou naquele ponto e reacendeu tudo aquilo que eu sentia quando eu criança, de sonhar em um dia jogar no Flamengo, de representar o clube né, que eu torcia. Então tem sido ainda assim, ainda hoje, cada vez que eu chego aqui no clube para poder treinar, a realização de um sonho, assim, verdadeiramente, porque cada dia é sempre emocionante, ver as cores, o escudo, vestir a camisa, é algo mesmo muito, muito bacana. Que legal. E falando do seu trabalho, né, com o grupo, com os companheiros, com o Felipe, como é que tem sido, na prática, esse início? Já com algumas taças, né? Você já tem aí pelo menos 3 taças. Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. Eu falei que eu tô aproveitando a onda, né? Falei, o pessoal tá ganhando, eu tô no bolo também. Não, tem sido muito bacana esse começo, né? Acho que a primeira semana, a segunda ali foi mais de observação, né? Para entender um pouco a dinâmica do clube, a dinâmica de trabalho dos meus companheiros, da comissão técnica, né? Eu gosto muito de saber o nome de todos, desde quem trabalha na cozinha, fisioterapia, todos esses, acho muito importante se lidar com todos pelo nome, né? Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que você conhece muito bem como jogador, como companheiro, né? Mas agora o Felipe Luiz, o seu treinador do Flamengo. O Felipe, o Mister, né?
professor. Não chamava de Vinícius. Eu não sei bem ainda como me dirigir a ele. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de prof. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de filho. Depende. Ainda estou me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que... já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, eu já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira, foram muitos anos, né, para falar de futebol, sempre falando a mesma língua. E quando ele se tornou treinador, quando a gente teve o primeiro papo, lá atrás ainda, quando ele começou a ser treinador do Sub-17, se não me engano, né, que eu falei para ele, você é maluco, cara, você não tomou nem 2 meses de descanso e já foi ser treinador. E eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe muita coisa, que ele está fazendo um trabalho bem legal, de cultura, sabe? De colocar uma cultura na cabeça dos jogadores de futebolística, de posicionamento, de leitura de jogo e de comportamento também, que eu acho que o futebol passa muito por aí. A gente sabe também que ele tem muito ainda a evoluir, isso tem sido muito bacana nesse trabalho com ele, porque ele é muito aberto a trocas de ideias, a informações. Muitas vezes ele pergunta, e eu acho que esse pé no chão que ele está agora realmente é o que vai levar ele ainda mais longe, além de todo o conhecimento e potencial que ele tem. Você trabalhou com treinadores extraordinários, treinadores de ponta, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Ele tem essas características para chegar nesse nível top e até passar disso? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que eu penso que cada clube precisa de um treinador que seja compatível com o DNA do clube, né? Acho que alguns treinadores não dão certos em certos tipos de clube e, primeiramente, acho que o Felipe entendeu muito bem isso aqui no Flamengo, de um futebol ofensivo, de um futebol agressivo, correndo riscos. E isso foi uma coisa que me deixou muito curioso assim, em relação ao trabalho dele, que me fez também perceber que ele tem esse quê a mais dos grandes treinadores e ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Então, antes de você vir, quando estava rolando aquela conversa e tal, ele ligou para você? A gente já conversou um ano talvez atrás, né, quando ele se tornou treinador do Sub-17, como eu falei, para falar um pouco de futebol, falar um pouco de tipo de treinamento, de estratégia. A gente conversou bastante sobre isso e, claro, sobre o Flamengo também, sobre o Rio de Janeiro, né? Porque sempre foi uma coisa que estava ali na minha cabeça. Mas agora sim, nesse momento foi um contato bem mais intenso, assim, porque no final das contas existia uma ansiedade grande da parte dele e da minha também, de que as coisas dessem certo. E aí, nesse papo, isso é uma curiosidade que a galera teve, principalmente no início, né? Muita gente pensou assim, o Danilo foi contratado, o Danilo vai jogar como lateral, porque muita gente viu o Danilo jogando na seleção como lateral. Nessas conversas, é o Danilo zagueiro, é o Danilo lateral, é mais o Danilo zagueiro, ou quando precisar eu estou aí? Como é que ficou conversado isso entre vocês? Como é que você pode colaborar com o esquema de jogo dele? Ele deixou bem claro que a minha contratação seria prioritariamente como zagueiro central, mas obviamente, como eu fiz durante toda a minha carreira, podendo atuar também em outras posições, nas duas laterais, ocasionalmente até como meio-campista. Porque realmente, como você falou, as pessoas às vezes ficam com a imagem sempre da seleção brasileira, onde vem jogando como lateral durante todos esses anos, são quase 13 anos. Entretanto, já desde o Manchester City, digamos, desde 2017, é onde eu revezo bastante jogando a maior parte das partidas como zagueiro central, é onde eu me sinto mais à vontade, onde talvez hoje em dia eu possa expressar meu potencial de uma forma, assim, o meu potencial máximo é naquela posição. Então ele deixou bem claro que seria como zagueiro central prioritariamente, mas eu também me coloquei à disposição para jogar em outras posições, que eu falei para ele, eu vou para aí, não estou indo para passear, estou indo para ir para jogar, eu vou fazer sua vida difícil porque eu quero jogar, entendeu? Próximos da gente e tal, e era a semana desse jogo, e eu me lembro que o Felipe ficava brincando com você. Eu falei, pô, vai ter que marcar o Neymar, hein? E aí você brincava com ele, eu falei, cara... Que problema. Aí ele falava, agora é contigo aí, depois eu encaro esse problema lá na frente e tal. Você imaginava naquele momento, há menos de 10 anos, que esse cara seria
o seu treinador, cara... Que ele fosse ser treinador, eu não tinha dúvida. Agora que ele fosse ser o meu treinador, era difícil de imaginar naquele momento, até porque éramos, né, companheiros ali. Mas eu muito jovem, a gente tinha 23 anos ainda naquele momento. São as voltas que a vida dá, né? Pois é. Não é uma memória muito boa, porque nós perdemos o jogo de 4-0 com o Barcelona e o Neymar foi o melhor em campo. Exato. Então, você quer dizer que pode imaginar... Você tinha razão. Pode imaginar o pesadelo que foi. Realmente interessante isso, né? As voltas que a vida dá. 2 grandes rubro-negros, Danilo e Felipe Luiz, que na época, há 10 anos, estavam lá na Europa, né, construindo suas carreiras vitoriosas e hoje em dia estão juntos aqui no Flamengo. Agora, Danilo, vamos falar das possibilidades do Flamengo em 2025, né? Já ganhou Supercopa do Brasil, já ganhou o Campeonato Carioca, vem por aí Brasileiro, Libertadores, Super Mundial, Copa do Brasil, ganhando a Libertadores, uma Copa intercontinental, e a torcida do Flamengo vive uma expectativa de ter um ano muito especial, né? Qual é a sua avaliação, né, dessa temporada até o momento e do que pode vir mediante a esse grupo que o Felipe Luiz tem em mãos para trabalhar todas essas opções? É interessante falar sobre isso, porque o ano mal começou, né? E nós conseguimos já conquistar 2 taças que são importantes, né, para o calendário do clube, para nós como atletas. Entretanto, eu penso que a gente tem que dar o peso justo para cada conquista e também para cada derrota, né? Até aqui a gente passou por um período de preparação, eu diria, sendo testado de certa forma não no máximo nível. Você que ficou muitos anos no futebol europeu, participou de muitos jogos, mas nesta temporada o Flamengo, caso ele vá muito longe em todas as competições, ele facilmente irá ultrapassar o número de 80 partidas, né? E agora começa isso. Vem dia 29 o Campeonato Brasileiro, depois já começa a Libertadores, e vem a Copa do Brasil, e vem Super Mundial, e não para. A última rodada do Brasileiro, com Papai Noel já presente, dia 21 de dezembro. Como é que o Danilo vê essa situação que você já conheceu por jogar aqui no início da sua carreira, mas agora volta a ter essa situação de encarar esse nosso calendário aqui do futebol da América do Sul? Cara, eu tenho certeza que vai chegar um momento que eu vou falar que eu tô cansado, que eu vou falar que o calendário é extremamente difícil de acompanhar, mas nesse momento eu tô empolgado, cara. E a empolgação, ela muitas vezes te faz querer, te faz fazer coisas que você não faz quando você não tá tão empolgado assim. Então, cara, pra mim, nesse momento, quanto mais jogos eu tiver para poder dar sequência, para poder me divertir com responsabilidade, para poder jogar no Maracanã, para mim é o máximo isso, assim. É claro que você quer pegar todas e levar para sua casa, né? Colocar aqui na sala de troféus do Flamengo. Mas tem alguma que o Danilo, que está chegando agora no Flamengo, que está voltando para o futebol brasileiro, olha e tem uma vontade a mais, assim, de pô, aquela ali, as outras são maravilhosas, mas aquela ali eu gosto um pouquinho mais dessa taça aqui. Tem algum desejo especial? O Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Eu acredito que é o campeonato mais difícil, o campeonato nacional mais difícil de se jogar do mundo, né? Se tratando de qualidade, de intensidade, de diversificação, né? De adversário, de clima, né? De distância. Tudo isso torna o Campeonato Brasileiro, né, de certa forma, atraente e muito difícil de se jogar. Então, para mim, vencer o Campeonato Brasileiro seria uma conquista assim, realmente muito importante para colocar na minha galeria lá e adicionar aquilo que eu já pude vencer. Isso aí é muito legal, porque você jogou as principais ligas do mundo, né? Você jogou Premier League, você jogou La Liga, você esteve jogando também a Primeira Liga, você jogou a Série A italiana. Como é que dá para fazer essa... Porque você também participou do Campeonato Brasileiro, por América Mineiro, por Santos. Como é que dá para fazer essa comparação da nossa liga com essas da Europa? Fui campeão da Série C, né? Com o América Mineiro, campeão né? da Série C. 2009 a gente que também tem as suas dificuldades, né? Olha, eu diria que até... terrível, né? Você imagina em 2009 jogar a Série C, era algo... Mas eu tava maravilhado. Mas como eu disse, assim, normalmente nos outros campeonatos, principalmente lá fora, eu tive a oportunidade de jogar sempre nos maiores clubes
E normalmente éramos sempre favoritos, seja jogar fora de casa, seja em casa, seja contra o segundo, seja contra o terceiro, seja contra o último. E eu vejo que aqui no Campeonato Brasileiro, por mais que exista sim um favoritismo de equipes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, quando vão jogar fora, a probabilidade de ter um jogo extremamente complicado e de perder o jogo, se você não tiver a mentalidade correta, é muito grande quando você vai jogar no Nordeste, quando você vai no Sul jogar, quando você, sabe? Então, assim, independente se aquele clube naquele momento tá no meio da tabela, tá no fundo da tabela, vou jogar contra o último. Cara, é extremamente difícil, entendeu? Então, pra mim, essa é a grande como se diz? Peculiaridade. Peculiaridade. É difícil mesmo, né? Pô, É complicado. pra ver. Essa é a grande peculiaridade do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro em si, né? Então, vencer o campeonato brasileiro, pra mim, seria bem bacana. Porque é um continente mesmo, né? Vocês já vão logo no início do Campeonato Brasileiro, estreia com o Inter no Maracanã, depois joga com o Vitória em Salvador, e aí depois já tem Grêmio em Porto Alegre. E aí, no meio disso tudo, tem Venezuela, tem Deportivo Táchira. Que não é pertinho também, que é longe. Não é também. pertinho, cara. Eu não sou torcedor do Flamengo por moda, não. Que eu acho que em determinado momento todo mundo achava maneiro também torcer pro Flamengo. Eu era torcedor do Flamengo desde pequeno. Quando o Flamengo lutou para não cair pra Série B. Você pegou a época do osso ali. Todos os anos ali, o início dos anos 2000 ali, que era duro ali, que o Flamengo lutava muito e eu sou dessa época, entendeu? Então, assim, eu tô calejado já também. Eu acho que eu merecia pegar um momento assim, tranquilo também, de certa forma. É por isso que você se emocionou quando você viu ali a foto do gol do Pet? Pô, aquilo é um símbolo da minha infância, assim. Talvez eu lá brincando no campinho de terra lá em Bicas, talvez é a coisa que eu mais tentava repetir, era fazer aquele gol, assim. Me lembro que eu tinha umas bolas, existiam umas bolas de borracha, assim, que eram mais leves e tinham os símbolos dos clubes, assim. E eu tinha uma com o símbolo do Flamengo. E o que eu mais tentava repetir era aquele gol, assim, sabe? A final da Copa do Brasil, quando o Flamengo perdeu pro Santo André, foi um momento pra mim, assim, muito, muito, muito triste, assim. Eu tava assistindo a final, segundo jogo, né, que foi no Maracanã, sozinho, assim, na minha sala de casa. E eu falei, eu preciso um dia me tornar jogador do Flamengo pra eu vingar esse sentimento que tá aqui dentro de mim. Que foi muito triste mesmo pra mim, sabe? E depois vários outros momentos onde o Flamengo teve um momento de muita dificuldade ali, como falei, no início dos anos 2000 ali, até o título brasileiro de 2009, se não me engano. Sim. Então, eu aguentei firme. Mengão raiz o Danilo, hein? Mengão raiz naqueles momentos difíceis e realmente, para quem viveu aquela época, o Campeonato Carioca era um momento que o Flamengo muitas vezes conquistava títulos. Exato. E o simbolismo daquele gol do Pet, um tricampeonato em cima do Vasco da Gama, realmente marcou demais. Né? Exatamente. Até porque naquele momento ali, como a situação que o Flamengo vivia, a gente não sabia qual era o outro troféu que ia poder ganhar no ano. Então, a gente se agarrava ali ao Campeonato Carioca para tentar dar um impulso ali pro restante do ano, mas não era fácil. É verdade, isso foi mantendo essa chama acesa, o Flamengo sempre com a maior torcida do Brasil e agora, dos últimos anos para cá, voltou a ser aquele Flamengo vencedor, né? E a nação rubro-negra não para de crescer. Ô Danilo, como é que tem sido para você, com a sua família, voltar a morar no Brasil depois de tanto tempo lá fora? Eu pensei que eu ia ter mais dificuldades, assim, né? Eu sempre vim pensando de um tempo de adaptação, assim. Mas eu cheguei à conclusão de que existe uma coisa que a gente não consegue negar e nem frear, que é a biologia. Eu sou brasileiro, eu sou dessa terra, eu sou desse clima, eu sou desse tipo de gente. Então, na primeira semana eu já estava em casa de novo, sabe? Penso que qualquer um que faça esse caminho, assim que eu fiz também, vai te dizer a mesma coisa, eu acho. Nós somos daqui, né? Nós somos nativos dessa terra. Isso me deu um sentimento de muito orgulho, porque eu tinha muito medo, assim, também dessa volta. Não foi uma decisão fácil de se tomar. E quando eu falei, cara, eu já vou preparado para eu precisar de um tempo de adaptação para a vida cotidiana. E, cara, na primeira semana eu me senti, cara, eu já sou daqui. Isso me deu muito orgulho, sabe? De manter ainda essa identificação com a minha terra, com o meu povo, com o meu país. Isso para mim tem sido muito bacana. E isso acelera muito as coisas, o processo das coisas, né? Tudo aquilo que eu achava que eu precisaria de mais tempo de adaptação já tá andando, já tá girando e me faz ter
ser muito mais tranquilo para poder pensar só no campo, assim. E isso é muito legal porque, pelas informações, você pode até confirmar isso, você teve a opção de continuar lá, né? O Napoli queria a sua contratação. Procede isso? O Napoli chegou a conversar com você? Eu tive várias opções, assim, né? Na verdade, voltar para o Flamengo foi uma decisão de vida, assim, né? Claro que também de carreira, porque desportivamente o Flamengo é um clube extremamente importante no cenário mundial e principalmente sul-americano, né? Me oferece ainda a possibilidade de ganhar muitos troféus e poder jogar em alto nível, continuar na seleção brasileira. Mas foi uma escolha voltar para cá, porque realmente eu tive, cara, com o Napoli eu praticamente não tinha assinado o contrato, só não assinei concretamente, mas sabe, e em um determinado momento eu falei, cara, eu não vou pro Napoli, não quero, não consigo, entendeu? Quero ir pro Flamengo, entendeu? Sabe, tinha abordagens importantes do Olympique de Marseille, Olha só. Tottenham, clubes importantes, tinha a possibilidade de voltar pro Futebol Clube do Porto, onde eu fiz uma história bem bacana também. Existiam vários clubes que estão brigando, né, por ser campeões dos seus países, e que me ofereciam contratos importantes, que me ofereciam tempo de contrato, que me ofereciam um papel importante dentro da equipe. Mas se eu fizesse isso, dificilmente eu realizaria o sonho de vir para o Flamengo, ainda podendo jogar bem, ainda podendo fisicamente, mentalmente estar fresco, sabe? Então, foi uma decisão importante. Muita gente ficou bastante brava comigo. Já te confesso por ter tomado essa decisão, porque na cabeça de muitas pessoas era de certa forma, uma loucura, né? Porque você ter ainda grandes clubes do futebol europeu do nível máximo ainda, jogando Champions League, brigando pelo título de cada país, e você voltar para o Brasil, normalmente as pessoas têm a ideia de, cara, você vai volta para o Brasil só quando você não tem mais opção no futebol europeu. E eu nunca quis que isso acontecesse. Ou eu ia voltar nesse momento e com as condições que eu tenho agora, ou eu terminaria a carreira na Europa, entendeu? Então chegou num momento onde era uma encruzilhada, eu falei, cara, eu preciso tomar a decisão, e ainda bem que eu resolvi vir pro Flamengo. Que legal, Danilo, aqui no MengoCast, abrindo o coração, contando coisas bem interessantes para você que está ligado com a gente aqui na Flamengo TV. O Flamengo ele vai se consolidando cada vez mais como o maior clube de futebol fora do continente europeu, né? Isso cada vez mais está ganhando relevância internacionalmente também, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O nome do Flamengo sempre foi um nome famoso, um nome conhecido, mas muito pelos jogadores que já tinham passado no Flamengo, né? E as últimas conquistas seguidas fizeram que o Flamengo chegasse nesse nível onde as pessoas lá de fora olham o Flamengo e falam, cara, na América do Sul, o Flamengo é o clube mais importante. E como eu falei, toda essa movimentação extracampo ajuda muito para isso, né? A estruturação que o Flamengo tem feito, né? Não pensando só no campo, mas pensando em toda a parte também administrativa, uma questão de mentalidade, de cultura, né? Porque, com todo respeito, nós brasileiros lá fora sempre tivemos um pouquinho aquela fama de malandro, as pessoas sempre olharam para o futebol brasileiro como aquele que não trabalha muito e tal. E isso aqui no Flamengo é uma cultura que vem se desenvolvendo justamente no caminho contrário, do trabalho, da entrega, de realmente querer cuidar cada detalhe, e isso ajuda muito na confirmação daquilo que é a imagem do Flamengo. Que legal. Agora, você jogou em equipes enormes, né, e está numa equipe gigantesca que é o Flamengo. Você já esteve no CT do Real Madrid, no CT do Manchester City, CT da Juve, CT do Porto, e o Ninho do Urubu, né, que a gente chega aqui e fica impressionado com a estrutura que tem aqui. Como é que você pode comparar o Ninho com esses equipamentos, esses aparelhos que você trabalhou lá fora, o CT desses times todos? A única coisa que eu não me acostumei ainda com o Flamengo, na verdade, é a distância para chegar no Ninho. É um pouco longe? Isso é um pouquinho longe, mais tranquilo, tiro de letra. Mas essa é a única coisa. Mas de todo o resto, me surpreendeu muito a estrutura física que eu encontrei aqui no Ninho do Urubu. Realmente eu não esperava, eu não conhecia o CT, não tinha muita referência, assim, só muitas vezes, tinha conversado com o Alexandre muitas vezes antes de vir, e ele me falava, cara, o centro de treinamento é bom, o centro de treinamento é de qualidade, entendeu? Mas claro, quando você vê de perto é outra história, né? Então eu, quando cheguei, me surpreendi muito com toda a estrutura física, uma estrutura que não deixa nada a desejar para a maioria dos clubes do futebol europeu, tirando
vai, como você falou, Real Madrid, algum outro CT super novo que existe, que aí é uma coisa extremamente luxuosa e que, de certa forma, às vezes você nem usa tudo aquilo que tem lá dentro. O CT do Flamengo é um CT de altíssimo nível e extremamente funcional, que eu acho que otimiza muito para quem está trabalhando aqui. E outra coisa que me surpreendeu muito é a quantidade de pessoas à disposição dos atletas. Legal. Porque isso é importante, né? Os atletas se sentem acolhidos, sentem que tem gente para, de certa forma, solucionar todo e qualquer tipo de problema que eles tenham e que eles só tenham que solucionar o problema do jogo, que já é um problemão. Que legal. Então, assim, gente de todas as áreas, todos os nichos, suporte de qualquer maneira. Então, o atleta se sente com um suporte muito grande para poder só jogar futebol. Então, o CT do Flamengo é um CT de altíssimo nível. Opinião, se você quiser, a hora que você encerrar a sua carreira, que a gente espere que dure ainda muitos anos, você pode virar comentarista da Flamengo TV. É ou não é? Grava isso aí, grava aí, porque Danilo, serve como documento depois. Já que eu vim pedir emprego, a galera fala, já me Cris, Léo, olha aí, ó, o homem, para encerrando a carreira, comentarista da Flamengo TV. Muito bom, hein? Se expressa muito bem e é muito bom ouvir aqui o Danilo. Danilo, para encerrar essa primeira edição do MengoCast, que a gente tem o prazer de receber você aqui, muito especial mesmo. Uma pergunta: quem é o seu ídolo quando o assunto é Flamengo? O ídolo rubro-negro do Danilo? Meu maior ídolo e, de certa forma, também uma das minhas maiores decepções é o Romário. O Romário? Romário. Porque para mim era um ídolo, assim, uma figura que me fazia realmente desfrutar do futebol e assistir o Flamengo e ver ele fazendo gol pelo Flamengo e toda aquela marra, aquela coisa toda. E uma maior decepção porque quando ele foi pro Vasco eu realmente desacreditei. Foi uma das maiores decepções assim que eu tive, mas é o meu maior ídolo. Grande ídolo, Baixinho Romário, um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. E você já falou aqui, mas a gente pergunta de novo para você falar um pouco mais. Qual é a sua grande lembrança? O seu grande momento quando o Danilo pensa em Flamengo? Eu tenho muitos, assim, tem muitos momentos, assim, né? Mas certamente o gol do Pet, o gol do Pet ali contra o Vasco é o momento mais que você me pergunta, assim, é o que vem na memória já na hora, assim, entendeu? É o momento mais marcante. Até pelo momento do jogo, por como estava andando a final, pela desesperança que já tinha naquele momento ali da partida. E era quase impossível fazer o gol daquela distância, na batida a giro, como ele tinha, apesar de ter feito um montão de gol já de falta. Enfim, é o momento mais marcante assim, que eu tenho como torcedor do Flamengo. Depois daquela hora eu não vi mais o jogo. Depois só queria que acabasse. Foi sensacional. Danilo, obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito sucesso, muita saúde para que você possa realizar os seus objetivos aqui no Flamengo e colaborar com esse grupo fantástico dirigido pelo Felipe Luiz, pelo Boto, para que o Flamengo tenha 2025, 2026 e outros anos pela frente com muitas conquistas como o Flamengo merece. Muito obrigado, companheiro. Eu que agradeço, espero que tenha sido digno do primeiro episódio aí do MengoCast. Também seja bem-vindo agora à nossa casa. Legal. Tamo junto, bichinhos. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!